Diz assim a palavra do Senhor. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcance a ressurreição dentre os mortos. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. É uma alegria estar aqui com os irmãos portugueses da Igreja Batista da Lapa. Também uma alegria pela primeira vez com o Projeto Sola participarmos de uma turnê mundial. Uma ideia que não é muito boa, mas que o Senhor nos movimentou a fazer isso. E aprove a Deus nós partilharmos nesta manhã um pouco da palavra do Senhor no texto que nós lemos de Filipenses capítulo 3. A ideia do nosso tempo e propósito também deste texto é elaborar uma pergunta e talvez um conceito sobre qual é o nosso grande sonho. O grande tema desse sermão é o sonho sublime por Cristo. Aquilo que se destaca aqui como o sonho cristão que enche o peito e enche o peito dessa pessoa chamada Paulo, que nos ensina sobre o que é verdadeiramente sonhar. Mas antes de entrarmos dentro do texto, eu queria fazer uma breve digressão em cima de uma poesia, de um poema do T.S. Eliot, porque em certo aspecto essa poesia do T.S. Eliot tem que ser lida com uma luz bem baixa, bem calma, e talvez ela ressalte uma coisa bem importante para nós trabalharmos hoje, nesta manhã. É um poema de T.S. Eliot chamado Os Homens Ocos. Uma parte do poema diz o seguinte: nós somos os homens ocos, homens empalhados, uns nos outros amparados, o elmo cheio de nada, ai de nós! As nossas vozes dessecadas, quando juntos sussurramos, são quietas e inexpressas, como o vento na relva seca, ou os pés de ratos sobre cacos, em nossa adega evaporada. Forma sem forma, sombra sem cor, força paralisada, gesto sem vigor. Aqueles que atravessaram de olhos retos para o outro reino da morte, nos recordam, se o fazem, não como violentas almas danadas, mas apenas como os homens ocos, os homens empalhados. Eliot não está falando de monstros aqui. Tampouco descrevendo vilões, assassinos ou esses grandes tiranos da história que nós estamos acostumados a ver. Ele está falando de gente comum, de gente funcional, de gente que trabalha, fala, anda, opina, mas que gente por dentro que está vazia. Por isso são homens ocos, homens empalhados. Eles têm forma, mas não têm substância nenhuma. Eles têm voz, mas não têm vigor. Eles têm movimento, mas não têm direção. Em tese e em essência, talvez aqui no poema não sejam maus, mas são pessoas desabitadas. Uma outra pessoa, um outro pensador e filósofo, que não era tão fã do T.S. Eliot, chamado C.S. Lewis, ele entra nessa conversa com uma precisão diagnóstica, como quem percebe uma fratura exposta na nossa alma moderna. Porque em determinado momento, em uma série de palestras que foram chamadas depois de A Abolição do Homem, C.S. Lewis ele se refere a esses homens ocos, empalhados, como uma outra coisa, homens sem peito. Homens que não são sem cabeça, tampouco sem razão ou inteligência, mas no lugar onde deveriam morar as afeições de um propósito maior, como os amores, e amando de forma certa, ou odiando também de forma certa, com coragem, com honra e virtude, não se encontra nada.
numa modernidade em que se mostra e propagandeia-se a grande influência do pensamento moderno, da autonomia da razão, se tem o desejo de fazer várias coisas, mas sem fundamento, o desejo de se propagandear e até mesmo defender uma porção de coisas sem virtude. Por isso, C.S. Lewis, com uma precisão muito importante, ele fala que muitas vezes nós queremos criatividade, coragem, propósito, paixão, mas desprezamos aquilo que a sustenta e fundamenta. Por isso, homens sem peito, que são criados. E aí depois nós ficamos chocados com a modernidade que produz pessoas que não sabem para onde vão. Agora respira um pouquinho comigo, porque este texto e essas todas as colocações acabam a fazer um grande fundamento para o nosso próprio tempo, em que essa modernidade, envolvida entre uma aparente geração desinteressante ou desinteressada, que não necessariamente é rebelde, mas simplesmente encontra cada obstáculo e transpassa cada conquista e depois olha para o lado e para o outro dizendo assim, mas era só isso? Uma geração que é cheia de informação, cheia de possibilidades, cheias de discursos e promessas, mas com uma grande dificuldade de encontrar algo grande o bastante para se entregar a vida inteira. Ou algo que vale a pena sonhar. E aqui, antes de entrarmos no texto, fica uma pergunta. Com o que você sonha? Qual é o teu sonho? Porque quando nós entramos nesse texto e nas palavras do apóstolo Paulo, há um impacto que acontece. Porque esse texto revela o sonho mais profundo do coração de um homem totalmente transformado. E você conhece a história de Paulo. Aquele que antes era um homem vazio, era um assassino, era um legalista do partido dos fariseus, também alguém que conhecia tanto a lei do Senhor Deus e a lei dos romanos. Mas foi alguém que foi virado completamente do avesso. Alguém que encontrou uma forma de sonhar de verdade. 3 coisas que nós veremos hoje, desse sonho cristão que enche o peito. A primeira delas é o sublime conhecimento do Cristo. A segunda é a bênção de ser encontrado em Cristo Jesus. E a terceira é como ser ressuscitado com Cristo. Esse é o grande desejo do apóstolo Paulo. Vamos para o primeiro, que é o sublime conhecimento de Cristo, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo ele inicia esse trecho dizendo, o que para mim era lucro, isto eu considerei como perda por causa de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo ele traz uma inversão contábil. Aquilo que antes era uma grande vantagem se torna uma grande desvantagem, ou seja, um prejuízo colossal. O que Paulo está tentando colocar para você e para mim aqui é que a vantagem que ele tinha como mestre, como romano, como cidadão, entre aspas, importante, é um obstáculo. São degraus que se tornam um tropeço. É trigo que pode precisar ser lançado no mar, como acontece em Atos capítulo 27, para que se salve a vida e não se naufrague. Paulo, ele não está se apegando, e se você olhar e observar os versículos anteriores nesse capítulo 4, ele não se apega à sua ascendência social, ou então à posição que ele tem, ou então ao seu estudo. E se você observar isso com uma lente precisa, você vai perceber que para o apóstolo Paulo, nada vale. Tudo, como a gente vai ver mais tarde, é lixo sem a presença, ou então o preenchimento de Cristo Jesus. E aqui é um diagnóstico importante. Porque muitas vezes nós temos uma falsa estima de nós mesmos. Aquilo que o apóstolo Paulo está exatamente e precisamente combatendo. Onde existe uma falsa estima de nós mesmos, Cristo não é reconhecido. Paulo atribuía conhecer a Cristo como algo que o livrou de ter um naufrágio existencial. Da mesma forma que marinheiros muitas vezes vão jogando todas as coisas para fora, para que se preserve a vida, para que se preserve a embarcação. Paulo sabe que a única coisa que ele tem que vale a pena é o próprio Cristo Jesus. Então ele joga tudo que não é Cristo para fora. E está preparado para perder tudo aquilo que ele possuía antes do que ser privado de Cristo Jesus.
João Calvino, comentando nesse texto, ele diz: senão que se despisse de uma falsa estima da sua justiça pessoal e a tratasse com desprezo. Nós também, quando tratamos a nossa justiça da fé, não contendemos contra a justiça das obras, e sim contra aquela qualidade que muitos sofistas as investem, visto que contendem que os homens são justificados por elas. Paulo, então, ele se despiu, não das suas obras, mas daquela equivocada confiança depositada nas obras, que tornavam ele soberbo. Corações ocos constantemente ficam soberbos nas suas próprias realizações, na sua própria inteligência, nas obras, nas posições, nos cargos. Eles se tornam apegados a tudo que eles conseguem colocar espuma dentro, fazendo de suas vidas talvez uma grande exposição de animais empalhados. Talvez são troféus lindos, maravilhosos, mas sem vidas. Falam de si mesmo como acima de tudo, de todos, como se o único exemplo que pudessem dar para aplicar em suas vidas fossem eles mesmos. Gente oca, que talvez é bonita por fora, mas vazia por dentro. Gente que não tem, de fato, o desejo do sublime conhecimento de Cristo Jesus, como nós veremos o apóstolo Paulo. Porque tão logo Cristo se manifesta em alguém, as glórias antigas, tudo que é passado se desvanece, ou então diminui de valor. O sonho que não passa por Cristo Jesus, ele acaba virando uma autojustificação disfarçada, que é: eu me salvo pelo meu currículo, pela minha moral, pelo meu desempenho, pela minha tribo, pela minha estética, pela minha experiência religiosa. O que Paulo está trazendo aqui é uma bomba atômica no nosso orgulho, na nossa pretensão pessoal. Porque há algo ainda mais excelente, ou excelente de sobremaneira, que ofusca todo o brilho do nosso orgulho. O que é isso? A sublimidade do conhecimento de Cristo, que eclipsa todo o brilho do mundo. Porque da mesma forma que o nascer do sol vai apagando a luz de todas as estrelas, assim também a comunhão com Cristo Jesus eclipsa o brilho de todas as coisas. Você e eu temos uma arquitetura do desejo em nossos corações. São sonhos que muitas vezes são só uma forma de adoração, um projeto de adoração. O coração sempre apontando para algum propósito. A forma como nós priorizamos a nossa vida, organizamos a nossa rotina, do que nós fazemos ou deixamos de fazer, diz muito sobre aquilo que amamos e revela drasticamente a forma com que adoramos, ou melhor, a quem nós adoramos. Esses desejos de segurança, satisfação, suficiência, sentido. O seu e o meu coração se volta para algo que lhe dê tanto um futuro seguro, um caminho, uma proposta interessante de vida, ou então alguma coisa que lhe traga prazer, emoção, sorriso, risada. Na forma moderna de dizer isso, dopamina. Ao mesmo tempo que o seu coração sonha e deseja essa plenitude de vida, aquela falta que precisa ser muitas vezes preenchida por alguma coisa que lhe traga paz. Um senso de que a busca finalmente acabou, de que o seu coração pode descansar e responder aquelas perguntas: por que eu estou aqui na terra? Para que eu fui feito? Segurança, satisfação, sentido, suficiência. Agora, Paulo está falando que a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus é exatamente esta resposta. Pois Cristo é o sentido pleno da história. Pois Cristo é o único que é plenamente suficiente, o único que é plenamente seguro. A nossa satisfação plena em Jesus Cristo torna todo o resto, oco e vazio. E é por isso que ele continua e usa uma palavra tão forte, que é a palavra refúgio, esterco, lixo. Essa é a lógica do oco. Todo o resto é oco, não no sentido de ser bonitinho. Sabe aquelas esculturas sempre muito bonitas do período barroco, que antes que eram ocas por dentro? Não. Não é essa a ideia. A ideia é que o refúgio é justamente aquilo que é pior, é nada, é vazio. Tudo que eu possa fazer sem Cristo não vai bastar.
Tudo que eu fizer sem Cristo é esterco. Todo grito é oco. Toda ação é fútil. Todo desejo é vento, efêmero, é vaidade. Sem o conhecimento de Cristo, tudo perde o seu brilho. Sem Cristo como sublime, eu me torno um homem oco, cheio de coisas, mas vazio por dentro. Agora, com Cristo como sublime, todas as outras coisas se tornam ocas. Todos os medos se tornam menores. Todos os anseios se tornam pouco, perto de ter um peito enchido pelo fôlego do Mestre dos Mestres, Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Cristo é pouco, e preste atenção, quando Cristo é pouco, tudo se torna pesado. Agora, quando Cristo é sublime, todo ídolo fica oco. Paulo está exatamente colocando essa primeira pedra, porque o conhecimento, a sublimidade de conhecer a Cristo se torna a coisa mais importante para o que vem a seguir, que é, uma vez que eu quero ganhar a Cristo Jesus, uma vez que esse desejo pelo ser sublime de toda a existência, a exata expressão do ser de Deus, agora eu não quero apenas conhecer a Cristo, mas sim, e acompanhando o texto do versículo 9, entender a bênção que é ser encontrado em Cristo Jesus. E nesse segundo ponto, no versículo 9, nós temos essa ideia que o Evangelho não é sobre subir uma escada, fazer uma porção de coisas. O Evangelho é sobre ser achado, ser encontrado, como nós cantamos. A justiça não é conquistada por você ou por mim, mas sim recebida. Olha o versículo 9, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus, uma justiça que procede de Deus e é baseada na fé. O Evangelho é Deus indo ao encontro do ser humano, enquanto o ser humano sequer imaginava que um ser tão soberano, tão infinito, majestosamente santo, pudesse se achegar a ele. É a graça e a misericórdia de Deus em movimento que vai constranger a nossa autossuficiência e transcender a nossa rebeldia. É Deus nos encontrando não no melhor de nós, é Deus nos encontrando no pior de nós e tendo misericórdia e estendendo a sua mão, para que nos tornemos melhores como Ele, nele e por Ele. O que isso quer dizer? O apóstolo Paulo, ao dizer eu quero ser encontrado em Cristo Jesus, ele está trazendo uma linguagem que é exposta na Escritura como um todo. Principalmente ao evocar essa linguagem do Cântico do Cântico dos Cânticos. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ou seja, Cristo é meu e eu sou dele. Eu não sou só um peão na história de Deus, ou um ponto espalhado no universo, um pó de estrela, uma aleatoriedade cósmica, não. Eu era alguém perdido, tal como ovelha sem pastor, e eu fui encontrado e resgatado em Cristo Jesus. Porque sem Cristo nenhum lugar é algum lugar. Sem Cristo nenhum destino é uma chegada. Sem Cristo todo esforço ele se torna inútil e todo desejo é uma falta. E o Evangelho nos dá um lugar em Cristo. E em Cristo, tendo a plena satisfação nesta vida e também por toda a eternidade. Em Cristo eu tenho uma verdade que me traz estabilidade. Nós temos uma vida que nos dá satisfação. E nós temos também um caminho que nos vai dar um destino e um propósito. Aqui, esta grande verdade, ser encontrado nele, faz uma cirurgia na nossa justiça própria. Porque nós não somos recebidos por Cristo, a não ser que nós tiremos a nossa roupa da justiça pessoal. E essa é uma grande inversão na lógica moderna que nós vemos todos os dias. A cada desenho novo da Disney lançado, a cada programa novo lançado, a cada notícia, a cada filósofo novo que chega. Porque pregam para nós uma vida de que a nossa justiça pessoal fará a história. De que nós somos os protagonistas do nosso próprio destino.
de que nós podemos fazer. E todo o resto será como uma grande canção que ecoa por aí, que, nossa, não vão entrar, não podem ver. Você tem que ser a menina que todo mundo quer ver. E aí, de repente, nós estamos como a Elsa em Frozen, cantando uma grande canção. Já passou. Eu não vivo mais com temor. Eu estou livre, na versão em português do Brasil. Livre sou, livre sou. É isso que cantam para nós hoje. Você vai ser livre quando seguir os seus próprios desejos. E você vai ser o mestre de si mesmo. Você vai ser aquele que atribuirá a justiça a você mesmo. E todo o resto está errado. O Evangelho tem outra lógica. Tem outra forma de pensar. Paulo está aqui trazendo essa mensagem do Evangelho. Ou seja, ele entende que nada lhe era tão danoso quanto a sua própria justiça pessoal. Porque se fosse por meio da sua própria justiça ou ideais de justiça, ele seria excluído de Cristo. O maior impedimento para que nós desfrutemos da comunhão com Cristo Jesus, isso pode parecer um pouco provocativo, mas entenda. O maior impedimento para que nós entendamos e conheçamos mais a Cristo Jesus não são os nossos pecados escandalosos. É a nossa justiça apresentável que muitas vezes é usada como uma moeda de troca diante de Deus. A gente tenta se apresentar como perfeitinho, como gente que não tem erros, diante de um Deus que conhece o nosso coração. Aqui, o apóstolo Paulo, ele inverte isso. Ele traz a claridade do Evangelho. Porque o conteúdo do Evangelho não é o que você e eu podemos fazer para Deus, mas o que Deus fez por nós, em Cristo Jesus. É uma justiça imputada, porque é Deus quem declara quem é justo, e não você nem eu. A palavra de Deus tem uma vastidão de textos para falar exatamente isso. Veja o Isaías 64, versículo 6. Nós somos como imundo. As nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha. As nossas iniquidades nos arrastam como vento. Ou como o apóstolo Paulo em Romanos, tanto capítulo 6 quanto 3, fala que essa consequência do pecado é a morte no capítulo 6. E no capítulo 4, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A mesma lógica apresentada a nós também tem uma lógica do caráter de Deus, que é este quem chama à existência as coisas que não existem. Essa é a soberania de Deus. É Deus quem atribui a fé. É por isso que o justo vive pela fé, não pela sua própria ideia, tampouco pela própria justiça. Porque o fim da lei é Cristo Jesus, estou em Romanos capítulo 10, versículo 4, para a justiça de todo aquilo que nele crê. Veja, a paz para aquele que procura resolver o seu desespero por segurança. Só que esta paz não é produzida nem por você, nem por mim. Nós não conseguimos nos dar algum valor ou atribuir alguma qualidade a nós. Eu não me defino. Você não é o juiz da sua vida. Sabe por quê? Porque nós sempre seremos os piores mestres de nós mesmos. Nós seremos sempre os nossos ditadores. Nós vamos oprimir a nós mesmos por causa dessa pretensão de liberdade que existe. Às vezes nós achamos que é liberdade, mas na verdade são só as grades de uma prisão. Nós perseguimos constantemente sonhos falsos, nós lutamos por utopias irreais, nós satisfazemos esses nossos desejos capengas, enquanto apenas esmaecemos, como se fosse pouca manteiga passada por muito pão. Mas saiba, de uma vez por todas, o que é salvação em Cristo Jesus? É a identidade, que ela não é conquistada, mas ela é dádiva recebida. É ser encontrado, não encontrar. Os nossos sonhos, os desejos, o propósito, chame do que você quiser, não é conquistado. A vida plena e verdadeira, ela é recebida em Cristo Jesus. E isso, meus irmãos e irmãs, meus amados irmãos de Portugal, nos faz entender qual é o maior sonho de Paulo. Porque é o sonho de ser ressuscitado com Cristo Jesus. Versículo 10 e versículo 11. O grande sonho de Paulo.
À medida que ele conhece Cristo, à medida que ele entende que ele foi encontrado em Cristo, ele, em Cristo, pode desfrutar do poder da ressurreição. A mesma ressurreição que testemunhamos que Cristo Jesus foi levantado de entre os mortos, agora aplicada a você e a mim. Olha o que Paulo quer no versículo 10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos, me tornar como ele na sua morte, para que, de algum modo, alcance a ressurreição de dentre os mortos. Porque conhecer a Cristo implica muito, muito mais do que apenas um punhado de informações. O verdadeiro impacto da boa teologia, do conhecimento de quem Deus é que isso torna a nossa vida inteira virada do avesso. Conhecer a Cristo inclui encarnar essa própria eficácia da morte e ressurreição do nosso Mestre em nós mesmos. Por isso que conhecer a Cristo é também conhecer o seu poder sobre a própria vida, sobre o que é o ministério da reconciliação e também a eficácia de Cristo Jesus ter vencido a morte. Eu e você somos mortos que foram trazidos de volta à vida. Nós somos cegos que tiveram seus olhos iluminados. Nós somos esses surdos que voltaram a ouvir. Por isso, conhecer a Cristo é como conhecer as cores verdadeiras do mundo. É enxergar a dimensão real desta realidade, é experimentar a profundidade do tempo e do espaço, é viver aproveitando a vida ao máximo. Nós muitas vezes vivemos como se a salvação em Cristo Jesus fosse só a gente ficar de braços abertos, cantando sobre o dia que Ele virá e ficar assim, esperando. Agora, a espera de fato esperançosa, de uma maneira subjetiva em nossa vida, ela alcança os nossos corações, ela impacta as nossas veias, ela transforma-se em ação em nossas mãos e movimenta os nossos pés. Porque aonde formos, nós levaremos esse conhecimento de Cristo. Aonde formos, nós levaremos a verdade de Cristo Jesus. E ao mesmo tempo, os nossos olhos não mais enxergarão o mundo em preto e em branco, em um cinza. Mas sim veremos as cores verdadeiras do mundo que Deus criou. Isso é ter esperança. Isso é aguardar a volta de Cristo Jesus, porque o poder da ressurreição se torna um combustível para a vida presente. Porque a única maneira de verdadeiramente sonhar aqui nesta terra é quando a redenção é desfrutada no coração. A única vida, o único amor, os únicos sonhos que permanecem, eles são voltados a Cristo Jesus. E se nós pensássemos, e se eu te dissesse que em Cristo Jesus, todas as memórias se tornam sempre e para sempre vívidas e mais gloriosas e mais imponentes e eternas. Em Cristo Jesus, inclusive aquilo que experimentamos aqui e agora se torna eterno porque tem o fôlego do próprio eterno. Mas só que essa experimentação, esse desfrutar, passa por algo. E esse algo, pelo apóstolo Paulo, ele sabe que é muito claro. Porque passa pelas a comunhão dos sofrimentos de Cristo em sua cruz. Porque o sonho do apóstolo Paulo de ressurreição, ele também passa pelos mesmos sofrimentos de Cristo Jesus. Paulo não está aqui vendendo o cristianismo como se fosse mais uma forma de fitness espiritual. Como aqueles que prometem vitória, uma boa autoestima. Ele está dizendo algo muito mais honesto. Conhecer a Cristo de verdade inclui caminhar com Ele num lugar em que o mundo não aplaude. É isso que ele chama de comunhão dos seus sofrimentos. Veja, não é sofrer sozinho ou isoladamente. Não é você aguentar calado todas as coisas. Não é você ser forte o tempo todo ou ser duro o tempo todo. É você sofrer com Cristo. Ou seja, o sofrimento ele deixa de ser apenas um acidente triste no caminho e passa a ser um lugar onde Cristo se faz presente e real. Deus não desperdiça o teu e o meu sofrimento. Veja, porque o sofrimento sem Cristo vai produzir talvez dois comportamentos em você.
Ou você vira um cínico, com olhos distantes, com o coração anestesiado, como um homem oco, ou então você vira um idólatra, porque você vai agarrar bem firme qualquer sonho que te prometa uma pretensa felicidade. Mas o sofrimento com Cristo, isso é muito profundo, que em outros momentos, em outras epístolas, o apóstolo Paulo vai falar mais disso. Mas o sofrimento com Cristo produz um outro tipo de gente, que é gente com peito. Gente que vai chorar, mas que não se quebra. Gente que perde, mas não se perde. Gente que sangra, mas que não fica petrificada. Paulo não fala apenas de um sofrimento externo, como prisão, perseguição e perdas, que ele mesmo sofreu, mas ele também fala sobre esse sofrimento silencioso, interior, essa guerra diária contra o ego, essa mortificação do velho homem, porque no fundo a cruz não quer matar apenas os pecados escandalosos, como nós falamos, a cruz mata o nosso eu como centro do universo. E é isso que dá liberdade, e é isso que nos torna humanos de novo. É por isso que ele fala, se de algum modo eu alcançar, eu me conformo em Cristo Jesus como ele na sua morte. Isso não é uma poesia vaga, isso é o próprio discipulado. É como se o apóstolo Paulo dissesse para você e para mim, olha só, eu não quero só um Cristo que me dá coisas. Eu quero um Cristo que me refaz por inteiro. Refazer dói. Envolve morte. Envolve a morte do seu e do meu orgulho, da falsa justiça, da necessidade de controle, da vaidade que nós temos de parecer suficiente, daquilo que muitas vezes pode ser dito como um sonho, mas é só uma idolatria bem maquiada. Talvez é um sonho de ser admirado por alguém, talvez é um sonho de nunca sofrer, talvez é um sonho de provar que nós estamos certos, talvez é um sonho de ser finalmente alguém. Só que Cristo, em sua misericórdia, ele pega todos esses sonhos e os crucifica. Não porque ele nos odeia, mas porque ele nos ama demais para deixar com que nós fôssemos rendidos a todos os nossos sonhos que nos tornam homens empalhados, bonitos por fora, mas sem vida. Porque a cruz de Cristo Jesus não é Deus dizendo o seguinte, olha, agora você tem que pagar pelo que você fez. A cruz é o próprio Deus dizendo, eu paguei, agora venha viver. E viver significa, de fato, morrer para aquilo que nos mata, morrer para a ilusão de que a minha identidade está no meu próprio desempenho, para que alcance alguma coisa. Qual é essa coisa? A ressurreição dentre os mortos. A linguagem de quem tem um caminho real, de que existe uma batalha real e de que a santidade não é só um passeio no parque. O que Paulo está dizendo, eu tenho um alvo, e você vai ver Paulo dizendo isso uma porção de vezes. E eu quero chegar lá, eu quero terminar bem, eu quero atravessar a linha de chegada com Cristo no centro. Tem-se um norte no coração, uma certeza de que a história não vai terminar no cemitério. De que a convicção de que a vida não é só um ciclo de distrações e dopamina, de prazeres e destinos, de decepções e vitórias. É um grito mais alto que encontra esse vazio moderno na nossa vida. Existe sim um futuro, existe sim eternidade, existe sim vitória, e ela tem um nome: Jesus. Porque muita gente talvez esteja cansada de sonhos que não aguentam o peso da vida real. Você sabe do que eu estou falando? Sonhos que talvez eles são grandes e maravilhosos, até a primeira perda e decepção. Sonhos que são lindos, bonitos, até a primeira crise. Sonhos que vão prometer para você plenitude, mas vão entregar para você exaustão. Paulo aponta para um sonho que vai aguentar todas as coisas. Esse sonho é o Cristo ressurreto e a ressurreição com ele. Um sonho que é tão grande que faz todos os outros sonhos menores voltarem ao lugar certo. Não como deuses em nossa vida, não ocupando o lugar que Deus deveria ocupar, mas talvez como meros instrumentos. É assim que o peito é enchido de verdade. Não com soberba ou orgulho, mas com esperança. Não com performance, mas com graça. Não com ilusão, mas com ressurreição. O sonho cristão, ele termina com uma coisa no currículo: ressurreição. Nós vimos 3 coisas.
A primeira delas é o sublime conhecimento de Cristo. Se Cristo é sublime, todos os ídolos ficam ocos. O coração então volta a ter peito. Segunda coisa, há uma bênção em ser encontrado em Cristo Jesus. Ser achado em Cristo, ou seja, o Evangelho é dádiva, não é desempenho. E então, alcançar a ressurreição com Cristo Jesus. Esse sonho que o apóstolo Paulo nos diz, que organiza todos os outros sonhos menores. Eu volto da mesma pergunta inicial. Você tem sonhos? O que é que movimenta seus sonhos? O que dá substância para os seus sonhos? Ou será que os seus sonhos morreram? Porque quando os sonhos morrem, não morre só o futuro, morre o nosso presente. Homens ocos não jogam fora apenas os seus sonhos. Homens ocos vão jogando, aos poucos, fora a própria vida. É quase como se nós estivéssemos numa releitura de uma música lançada em 1965, num disco chamado Rubber Soul, dos Beatles. É uma música que ela talvez ilustra muito bem isso, que é Nowhere Man. Um homem de lugar nenhum, indo para lugar nenhum, com planos que não chegam a ninguém. E existe uma pergunta nessa música que ela é muito perspicaz, que é: será que ele não é um pouco como você e como a mim? Porque talvez o maior perigo nosso, de novo, não é parar de sonhar, mas é sonhar com coisas pequenas demais para nós. É sonhar com sonhos que talvez sejam lindos por fora, mas ocos por dentro. É sonhar com uma alegria que ela não vai te satisfazer. É sonhar com uma alegria que ela é só falsa. Agora, existe algo pelo que vale a pena sonhar. É o próprio Cristo. Algo que transcende tempo e espaço, algo tão sublime como o conhecimento de Jesus, algo que é, de fato, aferir e saber que eu e você fomos encontrados nele, e então podemos caminhar com passos de esperança aqui nessa terra com convicção. Porque a esperança que temos não falha, porque o amor que recebemos é eterno e não é variável, porque a identidade não depende do seu e do meu esforço. Então a beleza desse texto de apóstolo Paulo é exatamente entender pelo que vale a pena sonhar. Vale sonhar por Cristo, vale sonhar com Cristo, vale sonhar até o fim da eternidade. E se hoje o seu coração está cinza, talvez é um reino sem sol, talvez ao ouvir essas palavras você percebeu que talvez você está tentando empalhar você mesmo como um homem ou mulher oco, alguém sem peito, alguém de lugar nenhum. Há uma promessa que se repete ao longo da história bíblica. E os judeus cantavam isso enquanto estavam indo para Jerusalém. O Salmo 126, ele abre o texto dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte daqueles que estavam cativos, nós ficamos como quem sonha. Quando o Senhor trouxe de volta aqueles que estavam cativos a Sião, nós ficamos como quem sonha. E o Salmo 126 continua de uma forma bela. Porque há algo que vale a pena sonhar. Porque quando o Senhor restaurar, você também ficará como quem sonha. Saiba disso. Não há conhecimento sublime como o próprio conhecimento de Cristo Jesus. Há uma bênção em ser encontrado, ser achado nele. Há um caminho para almejar a ressurreição de dentre os mortos. Porque quando Cristo é sublime, todo o ídolo fica oco, e então o peito volta a respirar a eternidade. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus eterno, muitas vezes os nossos sonhos apontam para outras coisas que não o Senhor. Muitas vezes os nossos desejos são falsos. E as nossas vontades a pregar peças em nós mesmos.
nos ensina sobre isso que o apóstolo Paulo tratou aos filipenses. Esse desejo tão efusivo do conhecimento sublime de Cristo Jesus, que transforma todas as coisas, inclusive a forma de ver a realidade, em encruzilhadas, em destinos, em dilemas. E nos faça Deus entender isso de uma vez por todas, e que isso não seja só uma informação em nossa cabeça, mas isso vire comportamento em nossos corações, isso vire combustível para os nossos passos no dia a dia, isso vire, de fato, a baliza dos nossos relacionamentos, o norte do nosso coração, a esperança e convicção que carregamos aqui em tempos caóticos, Pai. Cuida de nós, para que assim como o apóstolo Paulo, possamos entender a bênção que é ser encontrado em Cristo Jesus, a maravilha de termos essa identidade dada a nós, e também almejar, como o apóstolo Paulo almejou, a ressurreição de dentre os mortos, a partilhar dos sofrimentos do teu Filho. Não ter medo de sofrer, não ter medo da morte, e entender a eterna vida que o Senhor nos deu, que já começa agora. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra alimenta a esperança em nossos corações, e que assim continue até o dia em que o Senhor venha nos buscar. É no nome santo que oramos, de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém e amém.